Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do NS Futebol. Seguinte dia de Brasileirão para vocês, dia de Bahia e Fortaleza. Antes eu rápido pedir desculpa, minha voz estará um pouquinho mais baixa, um pouquinho mais grave, porque a garganta está indo embora de tanto de gravar vídeo, então faz parte, ônus e bônus da profissão, tá bom? Bora lá para análise. Seguinte, vamos entender como tende a ser esse jogo e quais são os cenários que a gente passa a ter. Bahia e Fortaleza, pelo estilo de jogo, ou seja, o Bahia jogando contra equipes parecidas com Fortaleza e o Fortaleza jogando contra equipes parecidas com Bahia, você tem um cenário de 50-49, ou seja, famoso empate técnico, tá? Então, nesse cenário de empate técnico, tem um equilíbrio muito grande entre as duas equipes. Iago, mas o Bahia está brigando lá embaixo, o Fortaleza está na final da Sul-Americana, como que você pode colocar as equipes no mesmo nível? Não é isso. É que há tipos de dificuldades. Você tem estilos de jogo que encaixam melhor com a tua equipe, estilos de jogo que não encaixam melhor. Você tem cenários que a tua equipe vai bem, tem cenários que a tua equipe não vai tão bem. E principalmente, a gente está falando de elite do Campeonato Brasileiro. Então, assim, a diferença entre as equipes, o que pode parecer muito grande para vocês, quando vocês olham o comportamento do Botafogo pro América, por exemplo, né, pegando os extremos da tabela, o que pode parecer muito distante, na verdade não é. Numericamente falando, não é. Você tem um cenário distante entre o Botafogo e uma equipe da última divisão. Aí você tem, de fato, uma diferença grande. A diferença na Série A não é tão grande assim. Então, nesse cenário de poucas diferenças, você tem aí um equilíbrio muito grande em cenários parecidos de comportamento, tá? Quando você vai para mando de campo, você tem uma queda do Fortaleza, então Fortaleza cai de 49 para 47, e uma ascensão do Bahia de 50 para 54, o que passa o Bahia a ser um ligeiro favorito nesse confronto, mas muito ligeiro mesmo, até porque o estilo dá equilibrada nisso. Quando a gente vai para esse mando de campo que a gente falou, a gente tem essa tabela abaixo para vocês e vocês já estão vendo passe, progressão e as velocidades de recuperação, que são esses índices aqui, esses 4 índices aqui. Esses 4 índices todos apontados para o Bahia. Então, Bahia tende a ficar mais vezes com a posse da bola, o Bahia tende a progredir mais no total, né, porque não é um passe mais curto, é um passe mais longo. O Bahia tende a pressionar um pouco mais e tentar recuperar essa bola mais rápido. Quando vai finalizar, quando consegue a finalização, o Bahia finaliza mais do que o Fortaleza, mas a diferença é muito pouca entre as duas equipes. Um é maior do que o outro, mas não necessariamente isso impacte tanta diferença assim, mas o que vai impactar bem é a taxa de conversão, onde o Fortaleza tem dificuldade em converter fora de casa e o Bahia tem menos dificuldade, vamos colocar assim, de converter fora de casa, tem uma tendência a pelo menos fazer um gol nessa partida, tá? Quando a gente vai para sofrer a finalização, o Bahia bloqueia melhor e na hora da defesa do goleiro os índices são bem parecidos entre os dois goleiros, ou seja, o famoso empate técnico entre eles, tá? Nesse cenário que a gente está analisando, vocês já perceberam que há uma vantagem do Bahia, tá? Onde está essa vantagem principal do Bahia? Na posse da bola? Na forma de progressão? Não. Está basicamente na taxa de conversão para gol. Então, assim, as duas equipes têm estilos diferentes de jogo, mas esses estilos, na hora da defesa, basicamente se igualam. Você tem uma pequena vantagem de bloqueio para o Bahia, mas assim, é pequena. Você tem um estilo parecido entre as duas equipes. Você tem um resultado desse estilo parecido entre as duas equipes. Na hora da defesa, bloqueiam e defende basicamente o mesmo. Na hora de finalizar, é basicamente o mesmo número. Quando você vai para a taxa de conversão, ou seja, marcar o gol, aí o Bahia vai melhor jogando em casa do que o Fortaleza fora de casa, tá? Quando a gente for entender esse cenário que a gente está falando, a gente pode ver um Bahia muito equilibrado. O que modifica em jogar com uma equipe parecida com o Fortaleza de jogar em casa? Equipe parecida com o Fortaleza é uma linha azul, tá aí para você ver, e a linha laranja é a equipe jogando em casa, tá? O que isso apresenta para a gente? É um Bahia que jogando contra o Fortaleza tem basicamente o mesmo estilo de jogo, ou seja, não modifica suas características de recuperação, de passe, de produção, de finalização, até de conversão, mas acaba acarretando uma queda de defesa, ou seja, bloqueia de maneira mais difícil e também não consegue fazer tantas ações de defesa com o goleiro. Por que isso?
basicamente Fortaleza está bem postado atrás, certo? E ele vai explorar o contra-ataque. Nesse cenário que ele vai explorar o contra-ataque, o que isso pode acarretar? Eu, quando vou defender, tenho menos jogadores posicionados atrás da linha da bola. Por quê? Porque eu subi toda essa linha para justamente conseguir pressionar, dar a opção de passe, ter um cenário favorável à minha equipe. Quando eu tomo esse contra-ataque, a finalização do adversário tende a ser sem bloqueio, né? Sem muitos jogadores a bloquear aquela ação, e também isso acaba dificultando a defesa do goleiro, porque é uma situação mais clara de gol do que o que a equipe adversária vai gerar. Tá? Já o Fortaleza acaba tendo, contra equipes como o Bahia, que é um pouco mais de posse de bola, acaba tendo uma queda nesses cenários de passe. Então você passa a olhar essa linha em azul aqui, você apresenta uma queda de passe, né? Então laranja fora de casa, azul equipes parecidas com o Bahia. Progressão também apresenta uma queda. Velocidade de recuperação basicamente a mesma, mas nesse cenário eu consigo melhorar o bloqueio. De novo, eu recuo as minhas linhas, tenho mais jogadores para bloquear. Eu consigo manter a defesa, então isso aqui é uma questão mais do Marcos Felipe mesmo do que exatamente do Bahia. E, além disso, eu acarreto uma manutenção desses cenários ofensivos. Ou seja, eu tenho nesses pontos uma queda que pode parecer preocupante para o torcedor do Fortaleza, que é deixar a bola com o adversário, mas eu me protejo melhor e continuo atacando tão bem quanto. Melhor situação para o Fortaleza seria esse encaixe de jogo, onde o Bahia fica com a posse, mas deixa o contra-ataque para o Fortaleza. O que a gente pode ver, e para fechar esse vídeo, o que a gente pode entender do jogo? Um primeiro gol pro Fortaleza aumenta a chance de empate. Tá? Aumenta a chance de vitória, obviamente, mas aumenta principalmente a chance de empate. Porque o Bahia tende a fazer pelo menos um. Tá? Então, se você já tem quase um ali do Bahia, você fazendo um, você tende a igualar as coisas. Tá? Óbvio, você tem um controle estratégico, você fica muito mais suscetível ao sucesso do que você estava no 0-0. Mas fazendo o primeiro, a tendência é que caminhe para empate ou vitória do Fortaleza. Se o Bahia faz o primeiro, o Bahia assume o controle estratégico do jogo e aí aumenta, de fato, a tendência de vitória dentro da competição. Beleza? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Gostou? Curta, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo de gente. E é claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Um grande abraço a todos. Obrigado pelo carinho e pela audiência. E valeu. Até a próxima.